funcionários da Prefeitura, funcionários da tua casa, as pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais, um bom dia. Vamos dar início à audiência pública para a apresentação dos relatórios da gestão de saúde municipal referente ao segundo quadrimestre de 2022. Passo a palavra para a senhora Josiane Batista. Bom dia a todos. Como é de praxe, eu vou passar a mão do João Lima, que é o presidente da casa, a pasta que a gente traz com as apresentações e alguns informes à parte. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação e eu acho que a gente pode utilizar o mesmo formato das anteriores. Nós apresentamos e, no final, as perguntas. Podemos prosseguir dessa forma? Então, como o João falou, nós vamos apresentar hoje a nossa prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022, que é o período referente a maio de 2022 a agosto. Nós trouxemos aí as despesas com os recursos próprios que foram aplicados na saúde nesse quadrimestre. Um comparativo entre o primeiro e o segundo quadrimestre, nós utilizamos o percentual de 33,27% de recursos próprios. O que a lei nos pede é 15%, o que a gente sabe que isso é impossível de utilizar de recursos na saúde. A gente sempre utiliza mais, a gente sempre aplica mais recursos. Então, os números, nós trouxemos os comparativos. Os recursos de valor vinculado do primeiro para o segundo quadrimestre, também nós tivemos um aumento. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 2.147.000, no segundo semestre, nós tivemos aí 6.295.000. que são as emendas e recursos que vieram voltados para atendimento da saúde. Em relação aos gastos com a administração geral, nós tivemos aí um aumento em relação à folha de pagamento, devido à questão do pagamento do 13º. Então, entra nessa prestação de contas. A taxa do CICEL, dos rateios de administração também, do ICISMEP, e aí as nossas despesas correntes. No primeiro quadrimestre, nós utilizamos o valor de 1.550.000, passando assim para o segundo quadrimestre, no valor de 2.221.715,13. Só a explanação referente ao gráfico, para a gente ver, aí a gente vê que as despesas que nós tivemos maior gasto foi com a folha, igual eu já expliquei, por causa do gasto também com o 13º, e aí as despesas de orçamento em relação a essa despesa aqui, porque aí a gente tem as obrigações a serem pagas em relação ao Ministério, aos encargos. Na atenção básica, no primeiro quadrimestre foi aplicado 3.772.000, no segundo quadrimestre 4.729.000. E essas são as despesas que a gente pontua dentro da atenção básica, que é a despesa com folha de pessoal, as despesas do mês em relação a CEMIG, portal, material de consumo, oxigênio, aluguel de imóveis, o ICISMEP, e o nosso total. Deixa eu só fazer uma parte aqui em relação ao contrato de gestão do ICISMEP. Nós tivemos aí uma diferença no primeiro quadrimestre de 1.700.000 e para o segundo quadrimestre de 2.251. O que acontece? O pagamento do contrato ele é feito de duas partes. A primeira parte a gente paga uma parcela fixa, que é referente a 2/3 do contrato. Essa parcela é fixa, o valor é fixo, e aí a gente repassa no início do mês. A parcela variável, que é dos indicadores, a gente só faz o pagamento dela depois que é enviada a prestação de contas e a comissão valida.
Então, a gente não paga no mês corrente. Geralmente, a gente vai pagar mais para frente após a avaliação. Por isso que houve esse aumento aí em relação ao do segundo para o primeiro quadrimestre. Ok? Os gráficos também só a questão de apresentação mesmo. Média e alta complexidade. No primeiro quadrimestre foi aplicado 10.551.041,86 e no segundo quadrimestre 14.567.000. Aqui na média e alta complexidade é onde a gente tem o hospital, aí entra o CICEL, né, em relação aos exames, cirurgias, transporte. Então, a gente nessa média e alta complexidade que a gente faz essa contabilização dos nossos gastos, ok? Aí só a questão dos gráficos também. Suporte profilático e terapêutico, que entra a farmácia. No primeiro quadrimestre, nós tivemos aí a aplicação de 80.621 e no segundo quadrimestre, 148.632. Os gráficos. A epidemiologia e vigilância sanitária, que entra em vigilância em saúde. No primeiro quadrimestre, 194.470 e no segundo quadrimestre, 314.942. Pode passar, Mônica? E aí o nosso total de aplicabilidade de recursos da saúde no segundo quadrimestre foi de 21.981.000, aonde a gente mostra as aplicações. 66% entra na média e alta complexidade. Igual eu falei, é onde entra o hospital, a UPA, os laboratórios, o CICEL, tudo que é referente à média e alta complexidade entra nesse custeio. Depois vem a administração geral com 28,6% da nossa aplicação e depois a atenção básica com 10% da aplicação. Só a questão do gráfico também, demonstrando. E aí eu trouxe uns números do CICEL. Em maio, nós tivemos 1.560 atendimentos, perfazendo um valor mensal de 282.614,21. Em junho, 1.738 atendimentos, um valor de 380.258. Em julho, 1.453 atendimentos, 370.143. Em agosto, 1.800 atendimentos, perfazendo, então, 433.704,36. Nós tivemos, então, de maio a agosto, 6.551 atendimentos, perfazendo, então, um valor de 1.466.719,83. Dentro desses atendimentos do CICEL, estão sessões de fisioterapia domiciliar, consultas, exames, as remoções, que são as ambulâncias que a gente utiliza quando precisa deslocar, as cirurgias, né, que são realizadas em Itabira. Tudo isso entra dentro desses 6.551 atendimentos que nós realizamos nesse quadrimestre. E aí eu trouxe o que a gente está utilizando em relação ao transporte, para vocês terem um conhecimento. Em maio, nós fizemos 2.001 atendimentos. Desses 2.001 atendimentos, 99 ambulâncias foram locadas através do CICEL. 30 atendimentos nós utilizamos as ambulâncias do município. Em junho, 1.976 atendimentos, com 121 ambulâncias locadas e 34 do município. Julho, 1.400 atendimentos, sendo 144 ambulâncias locadas e 36 sendo utilizadas do nosso município. Agosto, 2.122 atendimentos, sendo 99 ambulâncias locadas e 68 sendo utilizadas do município. Perfazemos, então,
de maio a agosto, 7.579 atendimentos com transporte. O transporte envolve veículos pequenos, o transporte da hemodiálise, as ambulâncias tanto do município quanto as ambulâncias locadas, tá? Então, volta só um pouquinho, Mônica. Nós tivemos, então, 563 locações no total de ambulâncias e 168 atendimentos realizados pelo município. Vocês querem fazer as perguntas agora? Ou a gente pode prosseguir com a apresentação e depois fazemos as perguntas no geral? Pois não. Rosiana, eu não vi aí atendimentos do ICISMEP. É porque vai ser apresentado na verdade, você fala do atendimento lá no ICISMEP? Tá. Atendimentos veio até hoje através do ICISMEP na área de saúde. Tá. O ICISMEP tem duas modalidades. Tem. Deixa eu explicar. Nós ainda não estamos utilizando o ICISMEP saúde no sentido igual o CICEL. Nós não estamos utilizando esse contrato ainda. Por quê? Nós conversamos com o nosso jurídico e aí nós mostramos nós podemos participar de 2 consórcios e os 2 consórcios eles têm tabelas diferentes. Então o jurídico nos pediu que demonstrasse como queria ser utilizado esse serviço. Então, ele vai entrar já para janeiro, porque nós tivemos que destrinchar as 2 planilhas, tanto do ICISMEP quanto do CICEL, e falar, olha, esse serviço nós vamos utilizar do ICISMEP, esse serviço nós vamos utilizar do CICEL. Quando o CICEL não tiver esse serviço credenciado, então nós vamos utilizar esse do ICISMEP. Então, nós tivemos que fazer um ajuste para poder utilizar. Em relação à taxa de manutenção do ICISMEP, o que a gente paga por mês, que é 21 mil, ele volta para o município 50% em serviços. Esse serviço a gente utiliza lá dentro do SEM como telemedicina. Então, as consultas que a gente tem por telemedicina lá no SEM, ele já entra nesse custo de rateio que as meninas vão apresentar. Quais são as especialidades que nós estamos atendendo por telemedicina? Nós temos alguns gargalos na Itabira, principalmente também no CICEL, de alguns especialistas. Então, a gente conseguiu neurologia, hemato, algumas de reumato. Agora, a gente está iniciando nefro. Me lembra... hemato, reumato, neuro, nefro. E aí, eu já solicitei mais 2 agendas também que não estavam ainda inclusas. Então, uma das vantagens do ICISMEP, diferente do CICEL, é a taxa de rateio que a gente paga mensalmente mesmo. Metade dessa taxa do ICISMEP, ela retorna para o município através de serviços. E nós optamos pela telemedicina. Por quê? Porque a gente tem um gargalo muito grande nessas especialidades de não conseguir o profissional em Itabira. Como que funciona a telemedicina? A telemedicina é só o paciente com o médico do outro lado? Não. A médica responsável pela regulação, que é a médica ferista, ela faz a anamnese do paciente antes, ela atende o paciente antes, entende o caso do paciente. No dia da consulta está ela, o paciente e o médico especialista do outro lado. Então, a conversa é entre os 3, e aí tudo que o especialista, se ele solicitar algum exame, se ele solicitar alguma receita, alguma medicação, a médica que está do lado de cá, ela atende, faz a transcrição e aí a gente já dá o prosseguimento. Então, com isso, a gente está conseguindo enxugar algumas especialidades que a gente tem muita dificuldade em encaminhar para Itabira. Então, a hematologia, por exemplo, só vai para Itabira agora aqueles casos que realmente não conseguem ser resolvidos por telemedicina. Ok. Com relação ao reumatologista, que no SEM não tem essa especialidade presencial, não? Não, tá. É só por telemedicina. Então, essa especialidade especificamente aí, você deve até conhecer alguns pacientes que são lá de Boa Vista. A família inteira lá, eles dependem desse tratamento, parece que sequencialmente, né? Eles têm um caso grave.
E eles têm tido muita dificuldade, Josiane, em marcar essas consultas, né? Eles fazem todos os exames, aí precisa fazer a consulta no tempo, aí não está conseguindo. O que você está pensando com relação a essa telemedicina aí, para poder atender, né, no caso, essa demanda específica, mas não só elas, né? Tem outras demandas aqui no município também que dependem disso. E assim, o ICISMEP, né, quando veio para cá esse projeto do ICISMEP aqui, vamos dizer assim, o grande ponto, né, que fez com que a gente, né, aprovasse imediatamente esse projeto aqui, foi que ele com certeza nós iríamos acabar com esse problema de demora em consultas, né? Acabar com até as cirurgias eletivas, né? Iriam, vamos dizer assim, eliminar em virtude do acúmulo que deu em virtude da pandemia. E agora você me fala aqui que até hoje, então, o CISEL ou o CISMEP não foi utilizado para a área de saúde. Não, eu fiquei estarrecido agora. O que aconteceu? Nós esbarramos num gargalo lá no jurídico, que nós conseguimos resolver agora. E aí, como a gente já está com o nosso orçamento fechado para esse resto de ano, nós vamos começar a tramitar a dispensa dele esse mês, já, para poder fazer a utilização desse serviço. Igual eu te falei, por que nós esbarramos mesmo nesse gargalo de demonstrar o que o jurídico estava nos pedindo. Tanto que o ICISMEP nos ajudou a fazer essa planilha, nos ajudou a construir os documentos para demonstrar que não tinha problema nenhum a gente participar de 2 consórcios. O que a discussão que foi lá foi a questão de tabela de valores, tá? Então, e como que a gente iria fazer esse controle de o que a gente vai mandar para o ICISMEP e o que a gente vai mandar para o CISEL. O que tinha no ICISMEP que não tinha no CISEL? O que era comum nos 2 e o valor. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas eu te dou a minha palavra que a gente já está sanando isso justamente porque nós estamos enfrentando muito problema no CISEL com credenciamento. O CISEL está tendo uma dificuldade muito grande de credenciar novos profissionais. Um dos profissionais que é o nosso gargalo é reumato. E existem pacientes que já fazem o tratamento com reumato em Itabira e necessita do retorno para esse reumato especificamente. Alguns nós até passamos por telemedicina, mas o próprio profissional, ele entendeu que não, ele tem que dar continuidade ao tratamento dele em Itabira. Então, a gente está tendo essa dificuldade. Mas eu posso te garantir que isso vai ser sanado o mais breve possível, porque é uma necessidade nossa, do município, a gente precisa disso, e o ICISMEP, agora ele está abrindo ainda mais o leque dele de credenciamento. Então, é extremamente necessário e importante isso, a gente conseguiu comprovar lá para o jurídico, que não vai impactar e não vai causar nenhum desconforto em relação a isso, porque a gente vai conseguir fazer esse controle de mandar. É igual o laboratório. Nós custamos a conseguir fazer o credenciamento de laboratório para exames de sangue, né? Então, hoje no município, nós já temos 2, conseguimos mais um agora. Então, não é só o RPM mais agora que faz exames para o município. O laboratório Leal, que abriu, que ele fica do lado do PSF do Andaime, agora está credenciado. Então, assim, a gente já tem mais um fornecedor, né, um prestador, para a gente diminuir a espera do tempo, principalmente, até que exame de sangue a gente não tem tanto esse problema. Mas em relação aos outros exames, hoje tem uma angústia minha também. Então, a gente buscou todos os recursos, tudo que a gente precisava para demonstrar para o jurídico, e agora a dispensa vai sair. Aí agora a gente vai conseguir utilizar os 2 consórcios, tanto para fazer cirurgias, quanto para poder fazer os outros exames que estão mais agarrados, vamos dizer assim, lá no CISEL. Deixa eu só fazer um apontamento aqui. Nós estamos com uma demanda de ressonância magnética com contraste
um pouco maior. Por quê? Não está tendo contraste no Brasil. Quando o fornecedor ele acha o contraste para comprar, está um preço absurdo o valor do contraste. Então, as ressonâncias que foram solicitadas com contraste, que são eletivas, elas, como todos os exames, passam pela regulação, a médica regula e avalia. Está sendo encaminhado somente aquelas que são de urgência de pacientes que estão internados. Nós tivemos até um problema outro dia de um paciente que estava internado, não tinha o contraste, a gente não conseguia o contraste para poder fazer. O hospital conseguiu comprar o contraste e aí cedeu o contraste até para realizar a ressonância desse paciente que estava internado e precisava de fazer. Então, a gente, quando a pandemia acabou, a gente imaginou assim, nossa, agora vai voltar tudo ao normal e a gente vai conseguir aí dar vazão ao que a gente precisa. Só que aí foram surgindo novos problemas. A gente nunca podia imaginar que ia faltar contraste no mercado. Então, são problemas que vão aparecendo e que no dia a dia a gente vai ter que correr e tentando buscar novas soluções. Mas eu te dou a minha palavra, que se Deus quiser, rapidamente a gente vai sanar essa questão e já começar a usufruir do ICISMEP, principalmente na parte oftalmológica. Principalmente. Eu até gostaria de fazer um convite, se os senhores quiserem, de ir a Ibirité conhecer o hospital que eles inauguraram, que é 272 joias, né? Esse é o nome agora, 242 ou 272 joias, que foi até uma homenagem referente às vítimas de Brumadinho, que é referência em procedimentos oftalmológicos e que ele ainda não está atendendo 100% da capacidade, que a previsão ano que vem disso acontecer, eles vão ter capacidade de estar atendendo lá 1000 pacientes dia, entre consultas, exames e cirurgias. Então, a gente vai conseguir aí resolver, sim. Mas eu te garanto, te dou minha palavra, porque é um empenho meu em relação a isso, porque a gente realmente precisa de sanar esse gargalo urgente. Ok, José, muito obrigado. Tenho outras perguntas, mas acho que é para outras partes da área da farmácia. A questão da infraestrutura para você mesmo ou para outra pasta aqui? É aquele PSF do Leão 13 lá, né? O Figueiredo ontem estava, doido aí, porque tanta gente procurando ele, porque, ele mais envolvido nessa área de saúde aí, ele também nos procura, porque eu sou o presidente da Comissão de Saúde do município, e aí eu não poderia deixar, de perguntar para você qual que vai ser a providência ali e qual o prazo, porque tudo que já foi feito lá está parecendo que foi perdido, Eu não estou vendo que esse governo aqui é um governo de ficar refazendo as coisas, A coisa está quase pronta, aí espera desmanchar para refazer de novo. Então, assim, é gasto público, é dinheiro que está empurrado, A gente quer saber urgentemente o que vai ser tomado, qual a providência vai ser tomada, quando vai iniciar essa obra. Parece que o contrato já foi firmado, A empresa já está pronta para fazer, já tem quase R$1 milhão para poder fazer aquela obra lá, e a obra não sai, O contrato, na verdade, ainda não foi firmado. O ICISMEP terminou a licitação, fez a licitação para o município, tem uma empresa que foi ganhadora, encaminhamos a documentação para trâmite interno, o jurídico novamente fez algumas considerações, já enviamos a documentação, já está na fase de final de tramitação para a semana que vem a gente assinar o contrato com a empresa. A empresa vai vir a Barão, nós vamos assinar, emitir a ordem de serviço para que a obra inicie de forma imediata. Em relação ao animal que estava lá, eu acionei o Cristiano, porque animais de grande porte pertencem à pasta dele. Ele, imediatamente, eu não tinha conhecimento, eu só fui ter conhecimento ontem também, para não acharem que, às vezes, a gente fez vista grossa, mas é porque eu realmente não tinha conhecimento. O Cristiano conseguiu identificar o proprietário, notificou o proprietário que ele tem até a hora do almoço de hoje para fazer a retirada dos animais de lá. Caso isso não aconteça, ele vai fazer o recolhimento dos animais. E essa obra, a previsão dela é de início imediato após a assinatura do contrato, que vai acontecer na semana que vem. Sim, e nesse período aí, porque lá está sendo local para utilização imprópria, uso de drogas, sexo e outras coisas mais. Vai haver um tamponamento lá, haver uma... Vai. Assim que a empresa iniciar as obras, a primeira coisa que ela vai fazer
é fechar o local. Não, tá. Aí quando a empresa for iniciar, estou dizendo até lá, né? De hoje até o dia que essa empresa vai iniciar. Porque quando vamos começar chuva, período chuvoso, vai ter todas essas implicações aí que essa obra não vai começar. Eu vou conversar com o Douglas, secretário de obras, hoje. Isso, vai fechar lá. Para a gente fechar temporariamente até que as obras reiniciem. Faz favor pra gente, tá bom? Obrigado, viu? Só isso que eu te queria perguntar. Alguma pergunta a mais? A gente pode dar prosseguimento. Atenção básica.